segundo vídeo. Então, vou explicar o exercício para vocês. Quando a gente fala de hegemonia europeia, a gente está falando de uma época passada. Significa o quê? Que a gente não tem mais só a Europa como potência. A gente vai ter outros países também, como os Estados Unidos. Hoje, na verdade, a hegemonia é a norte-americana. Eles que têm o maior poder político, econômico e militar do mundo. Mas a gente tem a Europa também importante. O exercício falava de um momento passado, que é a colonização da África. A gente tem colônias hoje na África? Não, a gente tem países independentes, que é claro que tem uma situação de subdesenvolvimento e que serve de exploração de recursos por empresas que estão em países como na Europa e como nos Estados Unidos, mas a gente não tem a colônia, tá? Então, no caso do exercício, vocês tinham uma foto, que eu coloquei a foto maior, então vocês conseguiam ver o mapa anterior e o mapa atual. Para mostrar o quê? Para mostrar que os europeus não respeitaram nada. Eles sentaram numa mesa, porque a gente tem que pensar o processo histórico. Então, o que a gente tinha? A gente tinha vários países importantes que lutavam por recursos. Por quê? Porque a ideia deles era crescer e o país deles não dava todos os recursos que eles tinham e que eles gostariam de ter. Então, se eles precisavam de carvão e não tinha carvão, eles tinham que comprar carvão de outros lugares. A colônia serve como um banco de recursos. Você não precisa comprar da sua colônia, você simplesmente pega. Então, a ideia, no caso da África, é porque a gente não tinha já países formados, a gente tinha tribos, né? Diferente da América, todos os países, ou a maior parte dos países, já era independente. Então, a negociação tinha que ser por compra. Se você tem uma colônia, você não precisa comprar, é seu. Então, neste caso, a ideia deles era tomar os recursos dos africanos, independente se eles utilizavam ou não. Independente do que se a gente tinha um país, ou uma tribo, ou um povo naquele lugar. Então, a ideia deles era conquistar. E aí a gente tinha várias guerras. Então teve guerras entre holandeses e ingleses pelo território que hoje é a África do Sul. E foi uma guerra muito sangrenta, morreu muita gente. Então a ideia deles sentarem sobre o mapa da África e dividir a África, a ideia era o quê? Dividir para conquistar. Então, eu não vou guerrear com a França porque eu tenho o meu território e a França tem o território deles. Então, essa foi a ideia deles. Eles simplesmente partiram, a gente chama isso de partilha da África. Eles simplesmente pegaram o mapa e desenharam numa reunião, que foi o Congresso de Viena, eles simplesmente sentaram e aí eles desenharam as fronteiras da África como eles achavam que tinha que ser. Então a gente vai ter várias colônias na África. E aí eu vou mostrar o mapa para vocês disso. Então, esse primeiro mapa aqui, a gente tem a África em 1914. Notem que cada corzinha significa uma colônia diferente. Então, colônia da África Ocidental Francesa, Congo belga, Congo francês. E a gente vai ter alguns países que já têm os nomes como a gente conhece. Como é o caso, por exemplo, de Angola, que era colônia portuguesa, tá? E aí, a gente tem que pensar como ficou a África em 1959. Ou seja, depois de alguns processos já de independência, não todos, a gente vai ter vários países que vão se tornar independentes muito tarde, tá? Então, a gente vai ter, no caso, em amarelo, por exemplo, o Sudão, a Etiópia, o Egito, a Líbia, que antes faziam parte. O Egito e o Sudão eram colônias dos ingleses. A Etiópia era um país separado, não tinha muito, não era muito colônia de vários de países específicos, não. A gente vai ter a Líbia, que tem uma parte francesa, uma parte inglesa, uma parte um apanhado, e por isso que é uma confusão hoje, até hoje na Líbia. Então a gente vai ter alguns países. E aí vai ter o exercício que vocês tinham que explicar. Então, o textozinho do exercício é para falar da história do continente africano. Então, vou ler para explicar.
Ao retornarmos à história do continente africano, é importante destacar que até 1880, cerca de 80% do território era governado por seus próprios reis, rainhas, chefes de clã e linhagens, em impérios, reinos, comunidades e unidades políticas de porte e de natureza variados. No entanto, nos 30 anos seguintes, ocorreu a transformação extraordinária dessa situação. A partir de 1914, como a única exceção da Etiópia e da Libéria, a África inteira viu-se submetida à dominação de potências europeias e dividida em colônias de dimensões diversas, mas, de modo geral, muito mais extensas do que as formações políticas pré-existentes, e muitas vezes com pouca ou nenhuma relação entre elas. Ou seja, elas foram partilhadas pelos europeus. Tá? Então, a gente está falando da partilha da África. Tá? Letra A. Compare os mapas do continente africano. Descreva quais mudanças em suas divisões territoriais podem ser percebidas no período de 1880 a 1913. Então é simples, vocês vão analisar a imagem. Você vai ver o mapa antes, o mapa depois. O que mudou? O que permaneceu igual? A gente vai ter maior quantidade de divisões dos países? A gente vai ter países de fato em 1880? Ou os países vão surgir em 1913? Que colônias que surgem, né? Porque antes tinha colônia, aumentou a quantidade de colônias, ou aumentou a quantidade de países, surgiu algum país, ou só tem colônia? Então é isso que vocês vão fazer na letra A. Letra B. As divisões territoriais representadas no mapa do continente africano de 1913 são decorrentes da Conferência de Berlim. Eu falei Conferência de Viena, Conferência de Berlim, desculpa. Explique quais foram as principais consequências dessa conferência para o continente africano. Então, os países sentaram na Conferência de Berlim e dividiram a África como eles quiseram. Essas fronteiras, essas divisões, tem alguma conexão com o país? O que a gente pode dizer? E aí os vídeos ajudam vocês, tá? O que a gente pode dizer que teve como consequência, por exemplo, num país como Ruanda, que colocou duas tribos inimigas no mesmo país para ser compartilhado a mesma terra, e eles se odeiam desde sempre. Então, desde sempre essas duas tribos se odeiam e agora elas são um país só. E aí, que consequência que teve para Ruanda? Né? Que consequência que a gente vai ter? Vocês podem pensar e pesquisar de vários países, a história desses países, e tem alguns filmes que mostram coisas bem interessantes. Hotel Ruanda, por sinal, é muito bom. Letra C. Como que os países europeus causaram os conflitos no continente africano? Então, eu falei da África do Sul, do território da África do Sul, dos ingleses e dos holandeses, que foi a Guerra de Boers. Aí a gente vai ter o caso de Ruanda, por exemplo, que entre os Hutus e os Tutsis, que são tribos inimigas e que têm que conviver no mesmo país. E que outros conflitos que a gente pode pensar que os europeus causaram na África? Letra D. Quais foram as consequências para as sociedades africanas? Então, se a gente pensar, por exemplo, na África do Sul, que consequência que a gente tem em relação à colonização? O apartheid. O que é o apartheid? Né? Ou que consequência que a gente tem, por exemplo, na Namíbia, que a gente teve um genocídio? Que consequência que a gente tem, por exemplo, na Líbia, que hoje tem uma guerra civil? Que consequência que a gente pode pensar para as sociedades africanas em relação à exploração dos recursos, e esses recursos e essa riqueza não ficar para o seu país, para o povo que mora nesse país? Então, que consequência que a gente tem nos povos africanos? Letra E. O que significou o neocolonialismo? Aí vocês têm um vídeo que explica, mas vocês podem pesquisar o que significa neocolonialismo para poder explicar e responder a questão. F. Que tipos de conflitos há no continente africano atualmente? Aí, hoje. Então, vocês vão pesquisar hoje. Quais são os conflitos que existem na África hoje? Não estamos falando de 1914, não estamos falando de 1913, não estamos falando de 1880. Nós estamos falando atualmente. Que tipos de conflitos armados, tipo de guerra civil, quem contra quem, aonde? Então, vou dar um exemplo. Nós temos a Líbia. A Líbia tem uma guerra civil. De quem contra quem? Das tribos internas. Então, é uma guerra civil dentro do país e não uma guerra que envolve outros países. Isso é um exemplo hoje. Outros, quero que vocês pensem em outros, tá bom? É isso o exercício, tá certo? Eu tô tentando esperar vocês
fazerem, a minha intenção é corrigir com o vídeo também, tá bom? Pra ser mais fácil. É isso. Boa atividade.